Esse material aqui, ele também vai disponibilizado para você. Não precisa ficar colocando a cara aí no celular para ler o que está aqui na minha mão, não, porque eu vou mandar isso para você no anexo e você vai ver direitinho lá. Isso aqui é uma coisa que eu sempre faço com os meus alunos quando eu dou aula na sala de aula. O que eu faço? Eu dou para eles, nas primeiras redações que a gente faz, eu faço para eles um esqueminha que eles podem seguir para fazer a redação. É isso que você vai tentar fazer quando você for fazer a redação do Enem. Por enquanto, eu vou ser legalzinho com você e vou dar para você o esqueminha que eu preparei para a redação do tema que eu escolhi. Eu escolhi para nós tratarmos agora, para nós dissertarmos agora sobre o tema da redação do Enem de 2015, que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Depois de tantas coisas, inclusive leis especiais que tratam do assunto, a mulher continua sendo vítima da violência, inclusive a violência doméstica. Normalmente uma violência que vem do próprio companheiro, que acontece muitas vezes dentro de casa. Claro que existe a violência também fora de casa, da mulher que é atacada por um homem o cara apenas se aproveitando do fato de que ele tem uma massa física maior do que a dela, então ele se sente à vontade para praticar a violência contra a mulher. Então, o que eu fiz? Dividi a redação em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Repara, a introdução, eu coloquei as 2 teses aqui, mas elas vão montar um parágrafo só. Aqui no desenvolvimento, tá? 2 parágrafos, um para defender a primeira tese e o outro para defender a segunda tese. Então, 1 parágrafo, 2 e 3, ok? E aí, embaixo, a conclusão. Vamos ver aqui o conteúdo do que está escrito. A introdução, no caso, o primeiro parágrafo. E não vão escrever lá, primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Não escrevam as palavras introdução, desenvolvimento e conclusão na redação de vocês, por favor. Quer botar um título? Bota lá em cima, um título para a redação que você criou. E acabou. Ok? Aí depois vem o texto que você vai escrever. Direto, sem subtítulos. Sem enfeitar muito. E sempre com espaço inicial de parágrafo e sem pular linha. Na introdução, então, você tem a primeira tese. Repara, a gente está tratando da persistência da violência. Repara na importância da palavra persistência. Apesar de tudo, a violência contra a mulher persiste na sociedade brasileira. Então, ela já é antiga e continua. Tese 1. A violência contra a mulher persiste e aumenta como parte de um crescimento generalizado da violência no país. Essa é a primeira tese. Eu quero dizer o seguinte: violência existe no país inteiro e ela é generalizada. O Brasil é um país historicamente violento. Contra a mulher, a violência é pior ainda. Então essa é a primeira tese. Segunda tese, a violência específica contra a mulher aumenta devido ao ao despreparo das famílias para se adaptarem ao novo modelo familiar. Olha o que eu estou defendendo aí. O que seria um novo modelo familiar? É aquele que o homem não é mais como, não ocupa mais a função que ele ocupava antigamente, o cabeça do casal. Se a mulher tem que sair para trabalhar também, por que o homem tem que ser o cabeça do casal? Só porque ele é o homem? Então, a mulher vem buscando seu espaço na sociedade. Hoje em dia, a maioria de vocês, mulheres, minhas alunas, não estão aí estudando pensando, eu vou ficar dentro de casa trabalhando e vou ser sustentada. Se esse é o seu projeto, é um direito seu. Tá? Mas a maioria das pessoas que quer estudar para se preparar para ter uma profissão, ser respeitada dentro dessa profissão, ok? E quer compartilhar, caso tenha o projeto de um dia se casar, quer compartilhar com o seu marido a construção de um lar, com direitos iguais. Ora, se a estrutura familiar está mudando, como é que o homem vai continuar
insistindo em uma manutenção dentro da casa dele de um sistema em que ele comanda e se a mulher não obedece, ele bate. Ok? Então eu tenho duas teses para tratar do mesmo assunto, que é a violência contra a mulher. Lembrando, uma delas defende que a violência da mulher ela é mais uma no meio de tantas violências que existem no país. A segunda tese vai apresentar o fato de que o modelo social familiar mudou, mas existe um despreparo dos membros da família para se adaptar a esse novo modelo. Aí, no desenvolvimento, no segundo parágrafo, eu vou tratar do argumento para a primeira tese. Então, argumento para a primeira tese. Não é só a violência contra a mulher que aumenta. A criminalidade em geral está aumentando e fazendo vítimas de todos os sexos. Segundo, a legislação específica em vigor já protege a mulher para que ela não precise se submeter à agressividade dos parceiros. Tudo isso é verdade. Mas não existe uma violência específica contra a mulher? Existe. Então agora a gente vai tratar dos argumentos da segunda tese. Que são? Aí vem o terceiro parágrafo. Você vai desenvolver esses argumentos. A mulher moderna já não fica dentro de casa, tem trabalho remunerado e compara o ambiente de trabalho com o doméstico. Ela fica, ó, isso aqui é como eu sou na minha casa, isso aqui é como eu sou no meu trabalho. É possível que eu seja mais respeitada no meu trabalho do que dentro da minha casa? O homem, agora o segundo argumento da segunda tese. O homem é criado ainda com a ideia de que é superior à mulher. Na verdade, tal superioridade só se manifesta na força bruta. Isto dá ao homem o poder de dominar a parceira. O ser humano que não domina seus instintos gosta de exercer superioridade. E aí, ó, a última parte da nossa redação, que é a conclusão. E aí eu vou dizer para vocês quais são as duas propostas que eu pensei que vocês podem usar para essa redação que trata sobre a violência, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Proposta de intervenção seria então o quarto parágrafo da redação. Olha ele aqui, ó, o quarto parágrafo da redação. Eu apresento duas propostas. Eu tenho que apresentar duas também? É com você. Ok? Pelo menos uma. A conclusão tem que ser uma proposta para a solução do problema. Campanhas para conscientização que busquem tornar os homens conscientes de que violência não é argumento civilizado. Se o seu argumento para para ganhar uma discussão, para sustentar a sua posição contra uma mulher eu bato em você, então você tem que me obedecer, violência não é argumento, violência é estupidez. Sempre foi. Preparar melhor a polícia e a justiça para apurar e punir ocorrências com mais agilidade e correção. Aí você pode pensar assim, professor, mas eu pensei em outras coisas. Que bom que você pensou em outras coisas. Mas organize as suas ideias. Antes mesmo do rascunho, faça a sua estrutura de redação. Qual é a sua... Bota lá, introdução. Isso é no primeiro momento, não vai escrever introdução na folha final do Enem não, tá? Introdução. Tese 1. Qual é a minha tese 1? Aí eu escrevo lá. Qual é a minha tese 2? Tal. Pronto, isso aqui vai ser a minha introdução quando eu fizer a escrita corrente dessas duas teses aqui. Qual é meu desenvolvimento? São argumentos para essa tese, argumentos para outra tese, e aí eu já tenho 3 parágrafos prontos. E as minhas conclusões? Então eu faço um esqueleto, como eu fiz aqui. Tá? Um esqueleto de redação. Claro que esse aqui está mais bonitinho, porque eu fiz no computador, formatei e tal.
eu faço um esqueleto da redação. Fiz o esqueleto, aí eu vou fazer o rascunho. Rascunho pronto, agora eu vou passar a limpo. Quanto tempo isso vai me tomar? Isso é uma coisa importante. No dia, existem as provas do Enem, elas são feitas em 2 dias, ok? Elas são feitas em 2 dias subsequentes. E o que acontece? O dia em que tem prova de redação é um dia em que você tem outras provas. Normalmente é agrupada assim: prova de redação, português e matemática. Num outro dia, as outras disciplinas. Ok? Então, e você vai perceber o seguinte, que no dia da prova de redação, existe 1 hora a mais do que no dia de prova que não tem redação. Então, bata na sua cabeça o seguinte: você tem 1 hora para fazer a redação. Você vai gastar menos? Ótimo! Mas você tem que se dar 1 hora para fazer a redação. Caramba, eu ainda estou aqui nesse rascunho e só falta 5 minutos para aquela 1 hora que eu me dei para fazer a redação. Tem alguma coisa errada com o seu planejamento. Entendeu? Porque no final de meia hora, você deveria estar já com o seu rascunho, se não terminado, pelo menos bem adiantado. Primeiro você fez o esqueleto, depois você fez o rascunho e você precisa de tempo e tranquilidade para passar limpo. Se você vai passar limpo a sua redação toda, vai tentar fazer isso em 5 minutos, também não recomendo. Eu recomendo que você comece pela redação. Faça a primeira redação, porque você ainda está com a cabeça mais tranquila. Imagina fazer uma redação depois de resolver um monte de questões de matemática, um monte de questões de interpretação de texto de português. É complicado. Então começa pela redação. Isso aí é uma estratégia que qualquer professor vai indicar para você, de qualquer disciplina. Comece pela redação. Esqueleto, rascunho, passa limpo. Esqueleto, rascunho, passa limpo em 1 hora. Porque as outras horas do prazo que você tem são para fazer um monte de questões de português e de matemática, tá? E olha, a redação ela é muito estratégica em todo esse processo. A redação, no final das contas, ela é uma folha só, um texto só, sobre um tema que vai ser dado a você. E um tema sobre o qual você deveria já saber alguma coisa, se o tipo da pessoa que costuma estar antenada com os acontecimentos. Se você lê jornais, quando eu falo ler jornal, não é jornal de papel necessariamente não, que hoje em dia pouca gente faz isso. Eu já li muito jornal de papel, agora eu leio as notícias nos sites de notícias, tá? No celular, no computador, tá? Tá antenado. Procura saber quais são os assuntos que estão bombando nas mídias. E não é fofoquinha não, tá? Coisas sérias, coisas importantes que estão acontecendo para você ir formulando ideias, pensamentos, mesmo que você não coloque no papel e não seja muito pego de surpresa na sua redação, ok? Todo esse material vai para você junto com esses vídeos. Um grande abraço, boa sorte. A gente volta a conversar na próxima redação que eu passar para vocês, porque essa não vai ser a última não.